Eu quero começar com a declaração. Não sou denista. Não gosto de discurso moralistas extremados, até porque geralmente escondem um falso moralismo. Porém, nesse caso, senti a necessidade de falar. Estava olhando o Estadão nessa sexta-feira e me deparei com a matéria que resolvi comentar aqui, essa matéria. A começar pelo título: TCU libera gasto com lagosta e vinho premiado no Supremo. O Tribunal de Contas gastou uma reunião plenária, sem contar o tempo gasto em reuniões preparatórias e elaboração de relatórios e pareceres, pesquisa de mercado, entre outras providências, para avaliar uma licitação com previsão de gasto total de 481 milhões. Qual o problema? O Supremo Tribunal Federal publicou um edital para contratar fornecimento de refeições com camarões, lagostas e vinhos importados. Em primeiro lugar, o TCU só resolveu verificar o edital ao ser publicado no Estadão, quando deu a matéria de destaque para itens como bobó de camarão, a baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, repito, molho de manteiga queimada, bacalhau a Gomes de Sá, frigideira de siri, muqueca baiana e capixaba, arroz de pato, vitela assada, codornas assadas, carré de cordeiro e medalhões de filé. Para resumir, o TCU considerou normais e com preços compatíveis as refeições e os vinhos e liberou a contratação com a ressalva de que o cardápio só seria compatível com um evento que contasse com a presença de ao menos 2 altas autoridades. Então tá, né? 2 altas autoridades podem ser 2 ministros do Supremo, podem ser um ministro do Supremo e outro do STJ, convidado por ele, podem ser um ministro do STF e um deputado federal. Pode haver uma combinação interminável de altas autoridades para terem o direito de saborear um bom vinho importado e usar cepipes constante do edital do Supremo. Minha opinião é que o TCU fez apenas um jogo de cena nesse julgamento aí. Fez jogo de cena porque foi cobrado publicamente pela repercussão da matéria do Estadão sobre o edital. Em segundo lugar, porque o TCU trabalha demonstrando claramente que tem juízo, entre aspas. Não tenho notícia de que o TCU tenha adotado qualquer medida a respeito de gastos do Supremo, como também não faz contra gastos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Até porque sempre precisam desses 2 poderes, e uma mão lava a outra, como todo mundo sabe. Além disso, ao liberar camarões, lagostas e vinhos importados no STF, o TCU liberou também para o STJ, para os TRFs, que são em número de 5, liberou para o Poder Legislativo e, logicamente, para o Poder Executivo. Liberou para o Ministério Público também. E como ninguém é de ferro, se o Supremo pode, então o TCU também pode. Afinal, quem é que fiscaliza o Tribunal de Contas da União? De vez em quando os jornais e outros órgãos da mídia publicam críticas ao TCU, mas nunca você ouviu falar em fiscalização do Tribunal de Contas da União, porque ela simplesmente não existe. Mas voltando aos camarões e lagostas e aos vinhos importados, a verdade é que tanto o edital do Supremo como a decisão do tipo liberou geral do TCU demonstram uma imensa falta de sensibilidade e até de responsabilidade com a coisa pública. Não sou contra camarões de jeito nenhum. Não sou contra lagostas. Lógico que não sou. Lagostas com manteiga queimada devem ficar maravilhosas. Também não sou contra vinho franceses ou italianos. Claro que não. Mas sou contra servir essas refeições pagas com dinheiro público para aqueles que ganham os melhores salários da República, que ganham diárias altíssimas, muito acima da média do serviço público. Acho que as refeições servidas no Supremo ou no TCU deviam ser de ótima qualidade, sem dúvida, mas sem esses luxos desnecessários, injustificáveis. É muito simples. Se 1 ou 2 altas autoridades querem saborear camarões ou lagostas, acompanhados de um bom vinho importado, há ótimos restaurantes em Brasília ou em outras cidades do país onde são servidas essas iguarias. Esse edital, sua aprovação pelo TCU, são péssimos exemplos para toda a administração pública. Até porque se pode ali, pode em todos os lugares. A decisão do TCU é hipócrita, porque ninguém mais
que os técnicos e os ministros lá do TCU sabem as dificuldades financeiras atuais da administração pública. Só se fala em déficit público, em necessidade de reformas para adequar os gastos às receitas, nos cortes de recursos para áreas prioritárias para a população, como educação, saúde. Hoje há mais de 750 mil pedidos de Bolsa Família engavetados por falta de recurso ou por falta de boa vontade. E os órgãos que estão no topo da pirâmide, que sabidamente não enfrentam dificuldades com verbas para seus projetos, para suas viagens e para tudo o que precisarem, resolvem que refeições com itens luxuosos são normais. Ou, nas palavras do ministro relator lá do TCU, são razoáveis e compatíveis com a sua finalidade. O país vive uma crise medonha, o desemprego atinge quase 13 milhões de brasileiros, a outros 38 milhões na informalidade. E enquanto isso, altas autoridades querem refeições na boca livre, patrocinada com dinheiro público, com lagosta na manteiga queimada, camarões e vinhos importados. É esse o exemplo que dão para o país? É esse o sacrifício que pregam para os brasileiros? A verdade é que, de acordo com a filosofia dessas altas autoridades, tal como no livro A Revolução dos Bichos, todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Essas autoridades não fazem jus ao povo brasileiro.